Olá, alunos e alunas. Eu vou gravar agora o nosso segundo vídeo, né, desse volume 2, do nosso segundo bimestre, né. Como eu falei no outro vídeo, vou estar fazendo uma explicação, né, do conteúdo e das atividades, sem, lógico, né, trazer as respostas, o gabarito, porque essas respostas eu vou estar deixando depois do prazo das atividades, tá? Que eu vou sempre fazer aquele materialzinho, né, por escrito, do gabarito comentado, ok? Aqui então a gente vai fazer essa explicação de 2 semanas, né? Então a cada vídeo, 2 semanas serão explicadas. A gente já está trabalhando nessa semana com a atividade, né, da semana 4, né? Então as explicações vão ser referentes aqui às semanas 3 e 4. E as duas ali, querendo, né, eles estão trabalhando a mesma questão, a mesma temática, né? Que é a questão de gênero. E estão ali reforçando, trazendo, né, de forma bem igual ali, né, essa diferença entre dois conceitos principais para se entender de fato, né, afinal, o que é essa questão, né, que alguns chamam, né, de ideologia de gênero, né. Lembrando primeiro, gente, para aproveitar esse parênteses, né, e lembrar, ideologia, né, tem sido muito vinculada a um aspecto de imposição, de doutrinação. Mas isso mostra o desconhecimento do termo ideologia, né? Se a gente for pegar aqui dentro da filosofia, da sociologia, a ideologia, ela tem uma percepção de quê? De visão de mundo, tá? Não só, né, de visão, você pode ver como conjunto de ideias, né, o estudo de conjunto de ideias, ou então é uma visão ali, como se a gente for pegar, mas dependendo da teoria, como do Karl Marx, né, que aí vai falar ideologia como uma forma de ocultar a realidade, trazendo ali discursos, né, que tentam ali trazer uma ideia que vai ser aquela que vai ser imposta para a sociedade, né, o padrão, né, mas que não quer dizer que ela condiz com a realidade, ela está, na verdade, ocultando, né, em prol ali dos interesses daqueles que têm maior poder, né, dentro daquela sociedade, né, seja pela sua posição na política, seja pelo seu status econômico. Mas, então, ou seja, e tem a outra percepção, né, igual eu já iniciei falando que ideologia é uma visão de mundo, que traz ali uma forma de perceber ali a sociedade, né, ou de imaginar, idealizar ali um tipo de sociedade, né. Então, vamos descartar essa noção, gente, tudo tem um ponto ideológico. Mesmo você falando que você não é político, mesmo você falando que você não está trazendo uma ideia de política, né? Não existe ali fazer manifestações sem ser política. Eu estou questionando, eu estou trazendo questões da sociedade, né? Eu estou trazendo ali questões para serem refletidas, então é política, né? É uma perspectiva ideológica, porque eu estou trazendo ali uma visão de mundo que eu acredito, né? E a outra que eu sou contra, né? Então, assim, a ideologia não é algo negativo, tá? Não é algo que indica doutrinação, são visões de mundo. Né, no frigir dos ovos, né? Se a gente for pegar ali, né? Mas a gente viu que tem outras definições. Mas, quando a gente trabalha aqui, né, essa questão do gênero, né, dessa perspectiva, né, do que seria o gênero, eu estou falando exatamente daquilo que se contrapõe à percepção do sexo, né? Então, o sexo está relacionado exatamente àquela diferenciação biológica, né? E o gênero, ele é definido socialmente, né? Mas o que vai estar definindo, né? Onde que se pauta? É exatamente essa diferenciação biológica. Então, como eu sei, né? Como eu vou definir, né? O que é ser ali o homem e a mulher? A gente vai pela definição ali, né? Pelo aspecto fisiológico. Então, se eu vou lá no ultrassom, como que o médico vai falar se eu tô grávida de, né? Um menino, uma menina, né? Aí a gente vai ver, né? Se tem pênis ou não. Aí vai falar se é homem ou mulher, né? Mas tem até algumas teóricas, como Judith Butler, né, que vai colocar ali, né, que até, se a gente for ver, né, até o 4º mês você não tem sexo ainda, né? Então, até essa questão biológica, ainda assim, já mostra, né, que, ao princípio de tudo, nós somos seres sem sexo, né? O que é interessante pensar, né? Dito isso, né, então a questão ali do sexo, então, é algo que eu diferencio, aquilo que eu percebo, né, e socialmente a gente acaba utilizando aquilo que a gente percebe, que é aquilo que a gente visualiza, lógico, eu não vou ficar visualizando, né, se a pessoa tem
pênis ou não, né? Se ela tem seios ou não, não vou ficar reparando necessariamente nisso, né? Mas, querendo ou não, a gente vai pelos traços, né? Então, se tem mais curvas, né? Se a mandíbula é mais fina, se tem mais pelos ou não. Então, isso tudo vai diferenciar fisicamente, biologicamente, né? E é isso que a gente vai determinar. Se é homem, se é mulher, né? É pelo sexo, né? Aquilo que a pessoa aparenta, né? Fisiologicamente, né? No seu corpo. Né? Mas a questão de gênero está relacionada a uma questão de jeitos, de comportamento, né? Aquilo que socialmente a gente vai diferenciar o ser homem e o ser mulher, né? Então, se é uma pessoa assim que se diz, se mostra, né, vaidosa, a gente fala que é mulher, né? Então, assim, quantas vezes eu não vi colegas, né, reclamarem, né, de serem perseguidas não, né, mas assim, serem chacoteadas mesmo, né? Levar brincadeiras, até na faculdade mesmo eu vi isso, né? De colegas reclamarem, né? Todo mundo acha que necessariamente eu sou lésbica, eu sou gay, não que eles tivessem alguma coisa contra, né? Mas é porque a menina era judia, né? Então elas não têm dentro das suas crenças, né? A prática de furar ali o seu corpo, né? Por meio do brinco, né? Então ela não usava brinco, né? Mas as pessoas questionavam, então se por isso ela era, né? Era gay ou não. Então, ou seja, são comportamentos que as pessoas esperam, né? Pelo fato dela não usar vestidos, né? Ela não era vaidosa, então eles questionavam ela, né? Então, assim, isso é a questão de gênero. Aquilo que socialmente se coloca com o que o ser homem e o que é ser mulher, né? Pelo comportamento, aquilo que a pessoa usa, né? E assim vai. Então, diferencia-se, né? A forma como eu me mostro é gênero. A forma como as pessoas, aquilo que eu nasço com aquilo ali, né? O biológico, né? É o sexo, né? Mas aquilo como eu me mostro, aquilo como eu quero ser percebida pela sociedade, é o gênero, né? Então, dito isso, né? Novamente, né? Vamos aqui dar sequência, né? Porque, bem dizer, é isso que está sendo colocado aqui, né? E um ponto importante, né, quando ele fala aqui, né, de um processo que ele vai intercalar com a outra semana, né, que era sobre aqui, ó, o gênero enquanto um processo de socialização. É isso que é interessante também frisar, né? Lembrando, né, o que a gente viu que é a socialização? É um processo de construção dos indivíduos para viverem em sociedade. Então, ou seja, é um processo ali onde os padrões sociais passam a ser ali ensinados, né? Quando a gente fala de ensinar, né, de sermos educados, é tudo aquilo que a gente fala assim, que são conhecimentos que são transmitidos das gerações anteriores às gerações ali presentes, né, que estão iniciando né, ali na sociedade, né? Então, é isso que é o processo de socialização. Tá? Então, portanto, ele não se dá só na escola, né? Mas ele também se dá na família, ele se dá na vizinhança, né? Na convivência com os vizinhos, na convivência com um grupo de amigos, na igreja, né? Em todos os âmbitos que a gente passa, nós estamos ali vendo ali quais são os valores que estão presentes, né? O que aquelas pessoas ali, né? Como elas se comportam, o que elas acreditam, tudo isso vai fazer parte da minha construção enquanto indivíduo. Principalmente no início, né, na nossa infância, que a gente fala, né, que até biologicamente já foi comprovado, neurologicamente, hoje em dia, né, quem está formando muito na área da educação vê muito o aspecto neurológico, né, na neurociência, né, que mostra exatamente isso, né, que até um processo ali mais ou menos, né? A partir dos 7 anos que a gente começa a memorizar algumas coisas, né? Algumas coisas começam a solidificar, né? E que a gente começa a ganhar todo um processo de questionar e entender questões mais abstratas, né? Como, por exemplo, questões assim, né? De ordem, de desejo, né? Daquilo que eu tenho, que me diferencia do outro, né? Aquilo que me faz ser diferente do outro, né? Eu começo a ter ali uma maior percepção sobre isso, né? Começa mais assim questionar, né, entender. Aí por isso que a gente trabalha mais com o aspecto da alfabetização, com as letras, né, com as palavras, com textos, né. Então assim, porque a maturidade realmente, né, de entendimento começa a ser ali mais consolidada, né. E
Quando a gente vê isso, né, então a gente percebe, né, que tem todo um processo anterior em que a criança ainda não tinha essa percepção, né, essa noção, essa maturidade, né? Então aí a gente fala que tem até a noção ali, né, nos primeiros anos de vida, de que existem neurônios espelho, né? São neurônios que no início da nossa vida, né, nos primeiros anos de vida, ali até os 2 anos, 3 anos, 4 anos, aí você muito a ideia do espelho, eu vou ali agir conforme aquilo que eu percebo mesmo, aquilo que é mais frequente. Então, à medida que a gente vai crescendo, né, até os neurônios, eles vão ali diminuindo a sua atividade, né? As informações vão circulando ali mais devagar. Quando você é criança, as informações circulam muito mais rápido. Então, à medida que você vai crescendo, né, os neurônios ali vão diminuindo aquelas atividades, então menos coisas vão ficar sendo armazenadas. Vai ficar mais armazenadas aquilo que é mais recorrente na vida da criança, né? Então, por isso que a gente fala que se uma criança vive num ambiente violento, então é muito mais justificado, muito mais propício àquela criança aprender a ser violenta, né? E tem a ver sim com o ambiente dela, né? Assim como também, né, a noção ali do que eu vou ver e eu vou aceitar enquanto ser homem e ser mulher, né? Se eu não dou ali uma condição de entender abertamente, né, o que seria essa construção, né, ou deixar livre para o indivíduo ele perceber, né, que você pode fazer várias coisas, né? Mas com o tempo ele vai ali perceber se tem a ver o fato dele gostar ali de brincar de boneca vai fazer ele querer namorar com homens. Ele vai querer ali se vestir como mulher só porque ele gostava de brincar com bonecas. Isso vai depender de toda uma reflexão ali que ele vai fazer ao decorrer da sua vida, né? Com amadurecimento ali, né? Biológico, né? E também de escolha, porque nós somos seres reflexivos. Mas não a princípio, né? Não quando somos crianças pequenas, né? Até os 4, 6 anos, né? Mas quando a gente vai se envolvendo ali, crescendo, né? Amadurecendo ali, né? A gente consegue sim refletir, né, e fazer as nossas escolhas. Então, por mais que eu tenha vivido ali num ambiente com determinados valores, eu tenho maiores ali agora propensões de escolher, né? Eu tenho mais condições ali, maturidade para escolher, né? Nós somos seres reflexivos, né? Então, a socialização ela tem um papel importantíssimo nisso, né? Depende daquilo que eu vou ter de referências, aquilo que, né, vai ficar ali para mim enquanto referência, né? Então, a questão de gênero também, né? A questão de gênero também faz parte desse processo, né? Daquilo que é mostrado ali para mim, né? O quanto eu vou entender o que tem que ser homem e ser mulher, né? Como a gente trabalha ali, né? Igual eu já trabalhei com crianças, eu via muito isso, né? De algumas crianças virarem e falarem, né? Não, não vou deixar a coleguinha brincar com meu carrinho. Eu perguntava para o menino, por que você não vai deixar ela brincar com o carrinho? Ah, meu pai me explicou que carrinho é só menino que brinca. Menina não brinca de carrinho. Então, assim, eu não estou inventando, né? A criança realmente falou isso comigo, né? Então, ou seja, isso vai depender muito, né? Então, lógico, né? De como a criança vai entender como funciona o mundo. A gente entende como funciona o mundo por meio daquilo que é passado pra gente, né? Então, se aquela criança cresce daquele jeito, pensando naquilo, então é muito mais provável que, querendo ou não, aquilo vai ficar nela, né? E ela, por exemplo, não vai querer que a mulher dele dirija, a mulher dele não, aí já falando questão de gênero, né? A companheira dele dirija, por exemplo, se ele, né, casar com uma mulher, ou com quem ele casar, né? Não vai deixar, né? E assim por diante, né? Tudo isso reflete, né? Com certeza, né? Porque esse processo, as nossas referências, aquilo que a gente vai assimilando ao longo da nossa vida, na nossa formação, que é a socialização, né? Ela tem a ver sim com o tipo de pessoas que nós estamos desenvolvendo ali, né? As pessoas que estão se formando. E isso não vai afetar ali a questão de desejo da pessoa. O gênero está muito relacionado a isso, ao desejo, à vontade do indivíduo, né? Então, por isso que às vezes, né, muitas pessoas, as pessoas, se elas sofrem, né, quando elas percebem ali a sua orientação, né?
elas percebem isso e elas se fecham, elas se isolam muitas vezes, né? E elas ficam mal com isso, né? Muito por conta disso, né? Porque ainda nós vivemos ainda numa sociedade que traz como padrão ainda, né, a necessidade de diferenciar desde pequeno o que é ser homem e o que é ser mulher. Aí a gente vai ver até nessa charge aqui da questão, né, da semana 3, né, da primeira semana que eu tô falando aqui para vocês, né, que é do Laerte, né, ele vai trazer essa questão, né, de como que é trabalhado isso na infância. E muito isso a gente sabe que existe ainda. Por mais que as referências curriculares, as leis que trazem as orientações na formação de professores, tendem a trazer ali uma formação mais plural, né? Que trabalho com a diversidade, ainda assim nós temos uma formação muito deficitária de profissionais da educação que saibam ali como trabalhar isso, né? E, querendo ou não, como somos seres ali produzidos pelo meio social que a gente vive, acaba, querendo ou não, nós não somos seres neutros, né? Às vezes, quando até mesmo sendo professores, nós podemos trazer ali valores nossos, né, para dentro da sala de aula, né? E isso pode acabar acontecendo, né? Lógico, como qualquer outra profissão, né? Até mesmo de um cientista, né? Mesmo, né, de áreas ditas mais exatas, né? Da biologia, etc., também pode ter essa tendência, né? Então, aí quando a gente fala, né, da questão aqui, né, dos professores, a gente vê aí, né, uma referência disso, né, quando a criança vai lá na escola infantil e a professora já vai lá e indica pro aluno, né, que a menina usa rosa, o menino usa azul, ou então aquela noção, né, de que a menina usa calcinha. Quando eu vou ensinar ali na bonequinha. Porque a gente tem que trabalhar o corpo humano, né? Aí na hora que vai diferenciar, aí vai vestir a criança e mostrar para ela, né, o que vai falar que aquele coleguinha é menino, menina, a calcinha, né? Tem que ter a calcinha, a cuequinha. Mas hoje a gente sabe, quando a gente cresce, a gente começa a ver que existe cueca feminina, por exemplo, né? Tem mulheres que se sentem à vontade usando cuecas, né? Mesmo que não sejam cuecas femininas. Então a gente percebe que tem outras possibilidades, né? Mas quando a gente está lá na primeira infância ensinando, né, a gente vê que tem muito ainda esse direcionamento, né? Não criticando, mas igual eu falei para vocês, é uma questão até de formação mesmo, de orientar melhor, né? Tem-se leis falando que a gente tem que trabalhar com essa pluralidade, considerar as diversas realidades que as próprias crianças também trazem, né, na sua vida, né? Porque a gente sabe que a constituição de família também tem diferenciado muito, né? Você ter crianças, né, que tem dois pais, tem crianças que têm duas mães, né? E então a gente tem que considerar essas realidades. Mas como vai trabalhar isso, né? Aí é a questão, né? Então, assim, depende de vários fatores, né? Inclusive da formação também dos professores e da abertura para isso também, né? Que é mais importante. Né? Se a comunidade onde a gente trabalha também, as pessoas não entendem isso, não aceitam muito bem, é muito complicado a gente querer trabalhar dentro dessa temática da diversidade. Então, são coisas que a gente tem que ver aí e pensar, né? Então, a gente tem nessa charge esse exemplo, né, dessa orientação aí ainda, né, social, né, do que é ser homem e ser mulher, é a questão de gênero, né? E aí também tá na questão, também tá falando essa questão, né? De novo, vendo aí com vocês se vocês entenderam, né, o que vai definir ali a concepção de gênero, se é uma construção biológica ou se é uma construção social. Na semana 4, aí novamente está retomando, aí só traz um pouco ali alguns dados, né, que vão mostrar ali como essa questão, essa construção ali, né, do que é ser homem, ser mulher, né, esse gênero que é binário, né, ou seja, né, existem dois polos, né, opostos, né, aí que traz muito essa, reforça, querendo ou não, por ter essa ideia de oposição, então é como se fosse, então, portanto, dois seres totalmente distintos e que não podem ocupar o mesmo lugar. Percebe? Né? Aí que é a questão que está sendo trabalhada aí, esse não poder estar no mesmo lugar, não poder ali ter opção de escolha. Quando a gente fala de ser igual, né? Você teve várias críticas, né? Não é de hoje,
né? Até na própria psicanálise você tinha toda uma análise, até de Freud, falando que as mulheres queriam tomar o lugar dos homens. Elas queriam ter o poder dos homens. Mas não é isso, né? A questão é você dar abertura para as mulheres também manifestarem as suas várias capacidades. É ver os seres humanos como seres de múltiplas capacidades, e não pelo fato dele ter mais pelos ou mais testosterona, é que vai definir que ele vai ser uma pessoa mais forte, que ele vai ser uma pessoa com maior condicionamento físico, né? Então é isso que é a questão de gênero. Quando a gente fala dentro de uma perspectiva, né, de chamada ideologia de gênero, né, nesse debate sobre o que seria o gênero, é isso que está sendo colocado, tá bom? Então, essa questão aí que a gente está sendo trabalhado na semana 4 traz até um estudo, né, de uma escola, né, norte-americana interessante, importante, né, que surgiu, que traz essa questão da construção da cultura, né, como ela define a personalidade, como ela define aquilo que vai ser o comportamento de cada indivíduo dentro daquela sociedade, segundo os valores daquela sociedade. Então, portanto, se eu tenho uma sociedade em que as mulheres elas são dadas cargos de chefia, né, igual você teve o estudo, né, da Margaret Mead, que foi lá em comunidades lá na Papua Nova Guiné, na Oceania, e percebeu entre os Tixambuli, né, que as mulheres elas tinham ali cargos administrativos de definir ali, né, como seria usado aquilo que era produzido, como seria distribuído aquilo que era produzido na agricultura, por exemplo, né? E os homens, eles eram mais delegados ao cuidado, por exemplo, né, com os festejos, com os adornos, né, que seriam utilizados ali nos festejos, né? Eles eram mais voltados para as atividades estéticas, coisas que na nossa sociedade ocidental muitas vezes é mais tido para as mulheres, né? Essa questão do cuidado, da preocupação com a beleza, com a estética, né? Muito mais voltado para as mulheres, né? Coisa que não foi percebida entre os Xambuli, por exemplo, né? Então, essa escola, né, que percebe essa relação da construção do comportamento, da personalidade, né, como uma construção social, né, definida socialmente, né, pelos valores que aquela sociedade traz, né, e socializa aqueles indivíduos, como eles preparam aqueles indivíduos, né, é o que vai diferenciar ali o que é ser homem e ser mulher, né. Aí reforça novamente essa ideia de gênero, né, como uma construção que social. Então aí novamente, aí vai trazer essa questão nas as atividades aqui propostas na semana 4. Aí vai ver só se você entendeu essa relação, né, do que seria uma construção da natureza tida pelos aspectos biológicos, né, e como que é definido por meio da cultura, né, da construção ali de percepção de mundo pelo ser humano, que vai definir ali. Então, portanto, por ser ali, né, uma pessoa que não fisicamente, né, tem traços masculinos, ela não tem traços masculinos, então ela vai desempenhar o quê? Tarefas do lar, etc. Então, são determinações sociais, né, a forma como esses indivíduos vão ser posicionados, né? Ela vai poder ocupar cargos de chefia? Não, né? Porque são vistos como seres frágeis, né? Elas têm filhos, né? São mais emotivas, então, portanto, né? Elas são mais ligadas à cria, né? Aos filhos, né? Mas você tem entre sociedades primitivas, né? A percepção de que mulheres ali, eles deixavam as crianças no meio do caminho, né? Exatamente para as mulheres poderem acompanhar, né? Porque ficava muito para o cuidado das mulheres, né? E isso atrapalhava, né? As sociedades primitivas que eram mais nômades, né? Que tinham que andar para um lugar para o outro, né? E ter filhos ali atrapalhava, né? Então até as mulheres participavam de algumas, né? De atividades, né? Que hoje a gente percebe como do homem, né? Como procurar o alimento, etc. Né? E elas já participavam, né? Então elas nem levavam os seus filhos a você, né? Você vê, né? Como que era, né? Essa relação. Então, isso tudo é uma construção ali, né? Depende de como aquela sociedade funciona, né? Para virar e falar, né, se a natureza é realmente a que impõe
aquilo que vai ser ali o ser mulher, nem necessariamente só porque ela tem filhos, quer dizer que ela é um ser necessariamente só sensível, não sabe agir com razão, né? Então aí, isso aí vai ser uma determinação mais cultural do que natural, né? Quando a gente tem, novamente, essa outra questão que vai estar refletindo exatamente essa perspectiva de como a socialização, ou seja, como a gente vai formando já indivíduos que já vão ali direcionar, né? O que é algo que tem que ser feito para a mulher e o que é aquilo que tem que ser feito para um homem. Por mais que hoje em dia a gente tenha, né, cada vez mais os homens participando, querendo ou não, das atividades domésticas, ainda assim a maior parte das atividades domésticas, a maior parte do tempo é voltado para as mulheres. As mulheres trabalham mais, né, por conta disso, por conta de trabalhar tanto fora, de ter ganhado mais espaço no mercado de trabalho, mas também não deixam de ter que trabalhar dentro de casa, né? Aí já mostra desde essa questão do processo de socialização mesmo, né? O fato de, desde quando pequenas, as mulheres já são direcionadas para os afazeres domésticos, né? Ao contrário dos meninos. Então é isso, tá, gente? Essas atividades, na prática, estão mostrando para vocês como que é esse processo de socialização e como ele influencia, sim, né, querendo ou não, nas condições das mulheres dentro da sociedade, né? Como que elas ainda assim desempenham funções mais domésticas e por isso trabalham por mais tempo. E se a gente olhar também como que é tratada as mulheres desde a infância, a gente já consegue perceber isso, como o processo de socialização é forte, né? Nessa formação mesmo, né? Então é isso, tá? Se vocês tiverem ficado ainda com alguma dúvida, é um tema muito polêmico, né? Que traz ali muitos preconceitos, né? Muitos debates, né? A gente tem várias formas de ver as discussões sobre o gênero, não existe só uma forma de perceber o gênero, e é isso que a gente tem que deixar claro aqui, né? E convidar vocês, né, a verem mais sobre, né, essas discussões de gênero, tá? Que é tão importante, né, para a gente ter uma sociedade mais tolerante, né? Então é isso. Espero que ajude vocês. Não deixem de ver os vídeos, por favor, até o final. Estão ficando um pouquinho mais longos porque são temas que abrangem várias coisas. A gente pode explicar de várias formas e tem vários pontos importantes para serem colocados. Até mais!